Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, para esta feita no seu capítulo 2, dos versos 1 até o verso número 5. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de, mesmo à distância, podermos ouvir a tua voz. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Esteja confortando, consolando, esperançando os corações. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, ó Senhor, nos dá um entendimento, para que possamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se há uma palavra em nossos dias, sobretudo na questão empresarial, na questão de trabalho, é a palavra influência. A influência ela é muito importante, sobretudo no ponto de vista social, ou seja, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, influenciam outras pessoas. Portanto, tamanha é a responsabilidade de todos nós, não só como seres sociais, mas principalmente como cristãos, como servos do Senhor, estar em influenciar esse mundo. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Colossenses, como nós já vimos, primeiramente não é o apóstolo Paulo que funda essa igreja, mas sim o seu conservo, Epáfras. Epáfras tem uma preocupação muito grande com esta igreja, sobretudo em combater uma heresia que é o agnosticismo, ou seja, negar que Cristo seja Deus e ao mesmo tempo seja homem. E nós vimos no capítulo anterior, sobretudo no seu final, uma das maiores passagens que tem o tratado cristológico, demonstrando que Cristo ele é Senhor da criação, que ele é Senhor da salvação, que ele é Senhor da igreja. E agora o apóstolo Paulo, até mesmo no seu sentido de carta, ele se aproxima mais do leitor para ter então uma tratativa com o leitor da carta, sobretudo da sua importância, ou que ele se importa com os irmãos. Então, o que nós vamos ver agora é que o apóstolo Paulo ele vai tensionar um sentimento que ele tem para com esses irmãos, para que eles zelem, para que eles busquem, sobretudo, a unidade da igreja, a unidade desses irmãos. Sabemos que Colossenses é uma cidade que já foi muito rica, mas agora passa por uma escassez. Ela está entre duas cidades, Hierápolis e Laodiceia. Então nós vamos compreender que também esta cidade minúscula, mínima, pobre em recursos, ela possui em suas mãos uma riqueza muito importante, que é a palavra do Senhor e esta carta, inclusive a ser repassada para as outras cidades adjacentes ou vizinhas. Então, o texto ele assim nos diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Aqui ele quer ressaltar, então, esta luta que ele vem mantendo por eles. A luta no sentido não bélico, a luta no sentido
não do ponto de vista social ou revoltoso, mas uma luta, sobretudo, espiritual. Então, Paulo está em sua primeira prisão em Roma e ele tem lutado por esses irmãos e lutado pela propagação do evangelho. Então, a luta que Paulo se refere aqui, e ele está, então, destacando a sua atitude, é para motivar os irmãos e também para animar os irmãos, sobretudo que ele se importa com esses irmãos. Mesmo que ele não tenha conhecido, mesmo que ele não tenha fundado esta igreja, ainda assim, à distância, ele nutre um sentimento fraternal, pois o que une o apóstolo Paulo a esses irmãos é o próprio Cristo Jesus. Então, o seu sentimento por esses irmãos, ele está atrelado ao sentimento, ao amor que o próprio apóstolo Paulo tinha para com Cristo. Então, percebe então esta empatia que ele demonstra por esses irmãos. Ora, eu me importo com vocês. Eu sei o que vocês estão passando. E eu estou lutando por vocês. E eu estou lutando mesmo em prisão. E a minha luta não é me revoltar contra o sistema ou contra Roma ou contra o fato de estar preso, mas a minha luta reside no interior, reside no calabouço, reside na minha prisão, a primeira domiciliar, ou seja, a minha luta é travada espiritualmente. A minha luta está em orar por vocês. A minha luta está em interceder por vocês. A minha luta está em anelar em ver vocês e, principalmente, em trazer para vocês o ensino correto das Escrituras. Então, perceba que esta luta que o apóstolo Paulo trava é uma luta que, sobretudo, visa que os irmãos tenham o real evangelho, que não sejam iludidos por falsas doutrinas. Verso 2, ele vai assim nos dizer, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção e entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, aqui esta luta está sendo para que a consciência, o coração, como nós sabemos, é todo o ser, aqui não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com a integralidade do ser, e principalmente com o aspecto cognitivo, principalmente com o aspecto de entendimento. Então, a concepção do apóstolo Paulo aqui é clara em que ele ora, ele intercede para que este coração, este ser, a sua mente, as suas mentes sejam preservadas. E aqui ele vai falar deste mistério. Mistério na Bíblia, sobretudo, é uma concepção não daquilo que não é entendível, como muitos pentecostais pensam. O mistério de Deus é aquilo que eu não entendo. Não, não é assim. O mistério de Deus, na verdade, mistério é aquilo que não era compreensível, mas agora, na plenitude dos tempos, em Cristo, se tornou visível, se tornou real. Então, o mistério, na verdade, tem a ver com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquilo que não era entendível em relação à sua obra, aquilo que não era entendível em relação ao seu sacrifício, aquilo que não era entendível em relação às tipificações do Antigo Testamento, agora está na sua plenitude, ou seja, no próprio ser de Cristo. E mistério também tem a ver com a igreja, ou seja, o povo que antes não era povo, mas agora se torna povo, é os gentios, e esta unidade da igreja, pois o mistério de Deus também está na unidade da igreja, está no seu povo escolhido, está no seu povo redimido. Verso 3, em quem
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. O que o apóstolo Paulo faz agora para encerrar, ele é testemunha da perseverança desses irmãos. E o seu desejo é que eles permaneçam firmes. Percebe? Ele não está em forma corpórea com eles, mas ele está em espírito com eles. Meus amados irmãos, que palavra preciosa para nós. Ou seja, o quanto é importante o nosso proceder, o quanto é fundamental o nosso falar, o quanto é fundamental o nosso testemunho. Nós somos seres de influência, pois nós somos um vaso de barro carregando um tesouro precioso que é o Evangelho. E não há riqueza maior do que falar de Cristo, do seu ser, da sua obra, da sua majestade, da sua grandeza. Percebe? Enquanto muitos hoje falam daquilo que podem obter de Cristo, nós devemos falar daquilo que Cristo conquistou por nós e, ao mesmo tempo, falar de quem Cristo é. Ele é humano, ele é divino, ele é salvador, ele é redentor, ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote, ele é o nosso Senhor. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos, e nos faça cada vez mais perseverar na sã doutrina. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado porque o Senhor nos dá a Tua palavra, e a Tua palavra, ó Deus, é a verdade. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que veio, se fez homem, habitou entre nós, que morreu por nós, mas que ressuscitou e está à Tua destra. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.